Olá, seja muito bem-vinda ao Aceite a Sua Jornada. Eu sou a Natália Agostini, sou psicóloga e mais um monte de outras coisas. E hoje eu quero trazer para você a teoria do Richard Schwartz. O Richard fala do sistema familiar interno, no seu livro Não Há Partes Ruins. Primeiro, quando a gente fala sistema familiar interno, a gente não está falando de terapia familiar, de sistêmica, e a gente também não está falando de constelação familiar. Beleza? É muito importante trazer esses dois pontos. É uma teoria que, pelo nome, poderia lembrar esses dois pontos, mas não é sobre isso. O Richard fala que cada pessoa tem dentro de si várias partes que foram se formando ao longo da nossa vida para nossa sobrevivência. Acontece que muitas dessas partes, por assim dizer, calma que eu já me explico, nos atrapalham na nossa existência, atrapalham a nossa jornada e não necessariamente nos ajudam. Eu me explico. Existe uma parte que é única, que é aquilo que ele vai chamar de self, que é o seu verdadeiro eu. Então, existe sim uma única parte que é o seu verdadeiro eu. Mas existem outras que em alguns momentos são colocadas em ação, como por exemplo, quando você faz alguma coisa e pensa, eu não sei por que eu agi assim. Ou quando você se comporta de uma determinada maneira e fala, nem parece eu. Essas partes foram se desenvolvendo conforme você crescia, por pura proteção. Então, eu vou trazer alguns pontos específicos da teoria que explicam bem essa questão das partes. Quando você era criança, em algum momento você pode ter sido ferida. E aí existe a criança machucada, e essa é uma parte. Essa criança machucada ele chama de exilada, parte exilada. E como esse exilado sentia muita dor, é como se ele guardasse essa exilada num quarto lá no alto de uma torre, como a Rapunzel, sabe? Então você guardou essa parte exilada lá na torre. Quando alguém te machuca, fala alguma coisa que você não gosta, fere você emocionalmente, quem sente muitas vezes essa dor muito intensa é a parte exilada. E aí você tem uma parte que chama. Eu vou dar o nome dela de gerente. Ele chama essa parte, na verdade, de gerente. Então você tem a exilada e você tem a gerente. A gerente é uma parte que cuida de tudo para que a exilada não seja ativada, para que a sua exilada não se sinta mal. Então a gerente é aquela sua parte perfeccionista, que fala que você tem que fazer tudo certinho, ser direitinha, se vestir bonitinho para ninguém nunca poder falar mal de você, porque se falarem mal de você e você ficar mal, a parte que é acordada é exilada. E a sua gerente não quer que isso aconteça. Acontece que a gente perde às vezes o controle e a gerente não fica com o controle de tudo. Pode ser que você tenha que apresentar alguma coisa no seu trabalho, fazer uma apresentação muito importante. E com isso, você pode ficar muito ansiosa. E pode ser que a sua exilada seja ativada do mesmo jeito. E aí, como você está com muito medo de fazer essa apresentação, na quinta-feira à noite, uma outra parte, eu juro que elas já vão acabar, essa é a última parte que eu vou trazer, tá? Uma parte que ele chama de bombeira vai aparecer e vai fazer com que você beba todas na quinta-feira à noite e que você tenha um porre enorme para que você simplesmente não consiga ir trabalhar na sexta-feira de manhã e apresentar o seu trabalho. Então, calma que eu vou recapitular. Você tem uma parte ferida lá da infância que é exilada, que fica lá na torre do castelo. Você tem uma parte gerente que tenta manter a tua vida no controle e tudo em ordem para que você nunca fique muito triste, muito mal, para que a sua exilada não seja ativada. Assim, você tenta viver a sua vida da forma mais plena possível, mas como nossa vida não é linear e coisas acontecem, pode ser que a sua bombeira tenha que entrar em ação para que você não corra o risco de ativar a exilada. Então, a bombeira vai fazer com que você tenha um porre antes de uma apresentação importante,
para que você não corra o risco de ser rejeitada na apresentação. Mas, Nath, não faz o menor sentido. Como assim? Eu corro risco de ser demitida. É mais fácil para a gerente lidar com a demissão do que lidar com o fato de você ser julgada na frente de um monte de pessoas, porque vai fazer com que a sua exilada lembre da dor dela de ter sido, sei lá, humilhada na frente da sala quando ela estava na 4ª série. E é assim que muitas vezes você não se reconhece. É assim que muitas vezes você não reconhece a pessoa que mora com você, o seu parceiro ou a sua parceira. É assim que às vezes os nossos pacientes têm ações, e a gente vê isso muito comum na clínica, que a gente fala, gente, nem parece aquela pessoa. Então, dentro da teoria das partes, o Richard traz o seguinte: não existe. Nenhuma pessoa é uma coisa só. E não existem partes ruins. Mas, Nath, não. Essa bombeira deve ser muito ruim, porque ela fez a pessoa fazer alguma coisa que ela não queria fazer. Todas as partes têm um único e principal objetivo de te proteger. E por que essas partes surgiram? Conforme a gente foi crescendo, a gente foi aprendendo que a gente não poderia ser exatamente como a gente era. Então, talvez tenham dito pra você que você ria alto demais, que você falava demais, que você dava muito trabalho, fazia muita bagunça. Talvez foram dizendo que para você que você não era tão inteligente assim, que você deveria se esforçar mais para conseguir chegar onde você queria chegar. E com isso, você foi tirando partes de si, e colocando numa sacola. Você foi guardando características suas e deixando partes suas para trás. E essas partes não vão desaparecer. Só que quando você deixa de cuidar e olhar para essas partes, é como se elas fossem ficando, segundo o Richard, magoadas com você. E é como se lá na frente você nem se conhecesse, porque você foi tirando tanta coisa que era genuína de si para tentar ser perfeita, que você já não se encaixa em lugar nenhum. Então, não há partes ruins para que a gente possa começar, aos poucos, a tirar dessa sacola todas as nossas partes que talvez os outros não admirassem, mas que eram importantes também. E para que a gente consiga aceitar os nossos erros e as nossas atuações, conforme, né, é um termo que a gente usa na psicologia, e entender que elas existem por uma única função, a de proteção. Porque no final das contas, o que a gente realmente quer é ser profundamente amada. A gente não vai conseguir ser profundamente amada pelos outros, mas a gente pode aprender a se amar profundamente e aceitar e acolher cada uma dessas partes. Então, ao invés de você se julgar... Então, a primeira coisa, né, Nath, eu acho que eu não sou normal, não, porque parece que tem pedaços meus que são tão diferentes, né? Hoje, mais cedo, eu tava conversando com uma amiga e a gente tava falando disso. Nossa, mas você gosta de rock pesado? Nem parece você. E ela também gosta de visitar exposições. E ela gosta de ambientes enriquecidos de forma artística. E ela gosta de tantas outras coisas. A gente não é uma coisa só. E a gente não precisa ser perfeito, como se todas as nossas partes se encaixassem. No final do dia, cada parte nossa é bem diferente. E todas elas são boas à sua forma. Se você ainda não viu a teoria do Richard, eu te recomendo o livro Não Há Partes Ruins. Tem vários exercícios para você entender quais são as suas partes. Eu nomeei várias as minhas e foi uma experiência muito enriquecedora. E espero que você aprenda a perceber que tudo que você faz, de certa forma, você faz por alguma razão. A razão de se proteger. E de não deixar que machucados antigos às vezes venham a se abrir. Isso resolve as dores lá de trás? Não, não resolve. Mas é um mecanismo de defesa. Aprende a respeitar aqueles que você desenvolveu ao longo da sua vida. Obrigada por me ouvir em mais esse episódio e a gente se encontra no próximo podcast. Até lá!